A guerra acabou. Em março de 1945, esta frase sombria e definitiva ecoou entre oficiais alemães, não como um grito de rendição generalizada, mas como um reconhecimento brutal de uma realidade incontornável. Não se referia a um armistício, mas ao momento exato em que as tropas americanas transpuseram o rio Reno na pequena cidade de Remagen. Para a Wehrmacht, a travessia da ponte Ludendorff pelos aliados significava que a última e mais crucial barreira natural, que protegia o coração industrial e populacional do Terceiro Reich, havia sido violada, e com ela, qualquer esperança de prolongar a resistência de forma significativa. O rio Reno, com suas águas caudalosas, largura imponente e correnteza forte, não era apenas um curso d'água de grande importância geográfica na Europa Central. Em 1945, ele representava a derradeira linha de defesa natural do Terceiro Reich, um obstáculo formidável que os estrategistas alemães consideravam intransponível para um avanço aliado rápido e em massa. Desde o Mar do Norte até os Alpes, o Reno serpenteia por centenas de quilômetros, servindo como uma fronteira natural que, por séculos, moldou a história e a defesa da região. Sua profundidade e largura média de cerca de 300 metros em muitos pontos, combinadas com a margem oriental mais elevada, ofereciam vantagens defensivas significativas. A natureza do rio, com suas margens frequentemente íngremes e a dificuldade de estabelecer cabeças de ponte sob fogo pesado, complementava a estratégia alemã de defesa. No contexto do final da Segunda Guerra Mundial, em março de 1945, a situação para a Alemanha era desesperadora. As forças aliadas ocidentais, compostas por exércitos americanos, britânicos, canadenses e franceses, avançavam inexoravelmente de oeste após a Batalha das Ardenas. A campanha na Renânia havia empurrado as defesas alemãs para a margem oriental do Reno. Simultaneamente, no leste, o Exército Vermelho Soviético pressionava implacavelmente, ameaçando Berlim. A Alemanha, apesar de enfraquecida por anos de combate e pesadas perdas em homens e material, ainda se defendia com ferocidade, especialmente suas fronteiras fluviais, que eram vistas como a última esperança de ganhar tempo. Unidades alemãs, muitas vezes compostas por jovens recrutas, idosos da Volkssturm e remanescentes de divisões experientes, estavam esgotadas, mas ainda motivadas pela defesa do território nacional. A crença alemã de que o Reno era uma fortaleza intransponível não era infundada. A doutrina defensiva alemã previa a destruição sistemática de todas as pontes sobre o rio à medida que as forças aliadas se aproximassem. Essa tática visava atrasar o avanço inimigo por semanas, forçando os aliados a construir pontes flutuantes e realizar operações de travessia anfíbias complexas e custosas sob intenso fogo inimigo. Esse tempo seria crucial para reorganizar as defesas fragmentadas, talvez até para concentrar as últimas reservas para uma contraofensiva desesperada ou, na pior das hipóteses, para negociar uma paz separada com os aliados ocidentais, enquanto a guerra continuava no leste. A ponte Ludendorff em Remagen, uma ponte ferroviária de estrutura metálica, era um dos alvos designados para essa destruição controlada. Sua demolição era considerada uma certeza, um procedimento padrão para qualquer ponte de valor estratégico sobre o Reno. Para os comandantes alemães, a perda de uma ponte intacta sobre o Reno não era apenas uma falha tática, era um desastre estratégico de proporções cataclísmicas. Significava a perda da última barreira natural que poderia ter atrasado o avanço aliado por um período considerável, permitindo que as forças inimigas penetrassem no coração da Alemanha com uma velocidade inesperada. A declaração "a guerra acabou" reflete a compreensão imediata de que, com o Reno transposto, o cenário de defesa alemão desmoronaria. A margem oriental do rio
era a porta de entrada para o Vale do Ruhr, o centro industrial vital da Alemanha, e para as planícies que levavam diretamente a Berlim. A esperança de uma defesa prolongada, baseada na intransponibilidade do Reno, desfez-se naquele momento, substituída pela certeza da derrota iminente. A ponte de Remagen, de repente, tornou-se o símbolo de uma oportunidade perdida para a Alemanha e de uma vitória inesperada para os aliados, que alteraria drasticamente o curso final da guerra na Europa. O estratégico imperativo para os aliados ocidentais, em março de 1945, era claro: cruzar o rio Reno. No entanto, a execução desse objetivo apresentava um desafio monumental. Os estrategistas aliados, incluindo o comandante supremo das Forças Expedicionárias Aliadas, General Dwight D. Eisenhower, e seus principais comandantes de campo, como os generais Omar Bradley e Bernard Montgomery, previam semanas de intensos combates e complexas operações de engenharia para transpor a última grande barreira natural que protegia o coração da Alemanha. A experiência de outras travessias fluviais na guerra, como o Sena e o Mosela, indicava que o Reno seria um gargalo que exigiria um esforço logístico e tático sem precedentes, prometendo ser um banho de sangue para as tropas aliadas. O planejamento aliado para cruzar o Reno envolvia operações coordenadas de grande escala. Isso incluía a construção de múltiplas pontes flutuantes, como as pontes Bailey e pontões, que exigiam milhares de engenheiros e vastas quantidades de materiais, como seções pré-fabricadas, madeira e aço. Tais operações eram demoradas e extremamente vulneráveis ao fogo inimigo. A doutrina militar aliada previa que as travessias seriam precedidas por massivos bombardeios de artilharia e ataques aéreos para suprimir as defesas alemãs na margem oriental. Em seguida, ondas de assalto anfíbias seriam lançadas, com tropas tentando estabelecer cabeças de ponte sob fogo pesado de metralhadoras, morteiros e artilharia alemã. O estabelecimento de uma cabeça de ponte segura e a subsequente construção de pontes permanentes eram estimadas em um período de 2 a 4 semanas, durante as quais as perdas humanas seriam consideráveis. A expectativa era de uma batalha prolongada e brutal, com cada metro de avanço conquistado a um alto custo. Em contrapartida, a estratégia de defesa alemã para o Reno era baseada na demolição total de todas as pontes existentes. Essa tática era uma diretriz fundamental do alto comando alemão, visando atrasar o avanço aliado a todo custo. O objetivo era ganhar tempo para reorganizar as defesas fragmentadas, que estavam em constante retirada desde a Batalha das Ardenas. A Alemanha esperava consolidar as unidades remanescentes, trazer reservas de outras frentes, se disponíveis, e fortalecer as posições defensivas no interior do Reich, como a linha Siegfried e as áreas urbanas do Vale do Ruhr. Além disso, o tempo ganho poderia ser usado para o desenvolvimento e implantação de armas mais avançadas, como os caças a jato Messerschmitt Me-262 ou os mísseis V-2, na esperança de reverter o curso da guerra ou, no mínimo, prolongá-la. Em um cenário mais otimista para os alemães, a demora poderia até mesmo explorar possíveis divisões políticas entre os aliados ocidentais e a União Soviética, que avançava pelo leste. A ponte Ludendorff, em Remagen, era um dos alvos designados para essa destruição. Construída originalmente como uma ponte ferroviária de 2 trilhos, ela ligava as cidades de Remagen, na margem ocidental, a Erpel, na margem oriental do Reno. Sua estrutura metálica, com 2 grandes treliças e acessos por túneis e viadutos, a tornava uma passagem robusta e de grande capacidade. Em 1945, ela havia sido adaptada para o tráfego de veículos, além dos trens, o que a tornava ainda mais valiosa estrategicamente. A demolição da ponte Ludendorff, assim como de todas as outras pontes sobre o Reno, era considerada um procedimento padrão e inquestionável.
As cargas explosivas já estavam pré-posicionadas em pontos-chave da estrutura, prontas para serem detonadas ao primeiro sinal de aproximação inimiga. Unidades de engenheiros alemães e tropas de guarda estavam designadas para garantir que a ponte fosse destruída antes que caísse nas mãos dos aliados. A confiança alemã na eficácia dessa estratégia era alta. A crença era que nenhuma ponte sobre o Reno permaneceria de pé para um avanço aliado. O palco para este confronto decisivo estava montado na pequena cidade de Remagen, na Alemanha, entre 7 e 17 de março de 1945. Este período específico marcou a fase final da campanha aliada na Renânia, com as forças americanas já na margem ocidental do Reno. Enquanto isso, no fronte oriental, as forças soviéticas estavam a poucas centenas de quilômetros de Berlim, intensificando a pressão sobre o Terceiro Reich. A ação em Remagen, embora localizada, teria repercussões que se estenderiam por todo o teatro de operações europeu, alterando drasticamente o cronograma e o custo da vitória aliada. A ponte Ludendorff, um ponto aparentemente insignificante no vasto mapa da guerra, estava prestes a se tornar o epicentro de um dos episódios mais decisivos e inesperados do conflito. A expectativa geral era de que o Reno seria cruzado à força, com um custo imenso, e que nenhuma ponte intacta seria encontrada. Essa expectativa estava prestes a ser desafiada por uma série de eventos extraordinários. O avanço americano através da Alemanha Ocidental em 1945 era marcado por um avanço rápido, impulsionado pela superioridade aérea e logística aliada e pela desorganização das defesas alemãs. Após a Batalha das Ardenas, as forças aliadas haviam retomado a iniciativa e o objetivo principal era penetrar no coração do Reich. O primeiro exército americano, sob o comando do general Courtney Hodges, estava na vanguarda desse avanço, com unidades blindadas e de infantaria empurrando as linhas inimigas para o rio Reno. O avanço era contínuo, e as forças alemãs em retirada enfrentavam pressão constante, com pontos de resistência sendo rapidamente superados. No dia 7 de março de 1945, elementos da 9ª Divisão Blindada do 1º Exército Americano, especificamente a Força-Tarefa Eagle, liderada pelo Major Karl Timmerman, aproximavam-se da pequena cidade de Remagen. A expectativa, conforme a doutrina e a inteligência aliada, era encontrar todas as pontes sobre o Reno destruídas. A política alemã de terra arrasada e a demolição sistemática de infraestruturas estratégicas eram bem conhecidas. Cada travessia fluvial até aquele ponto havia exigido complexas operações de engenharia para a construção de pontes temporárias, atrasando o avanço e expondo as tropas a riscos significativos. No entanto, ao se aproximarem da margem ocidental do Reno, por volta das 13h50, os soldados americanos avistaram uma cena que contrariava todas as previsões. A ponte Ludendorff, uma imponente estrutura ferroviária de aço que ligava Remagen a Erpel, estava de pé. A ponte estava intacta. O choque inicial foi seguido por incredulidade e, em seguida, por uma euforia controlada entre as tropas. O sargento Alexander A. Drabik, do 27º Batalhão de Infantaria Blindada, foi o primeiro soldado americano a cruzar a ponte, seguido por seus companheiros. Esta não era apenas um atalho. Era uma passagem inesperada para o interior da Alemanha, um evento de valor estratégico inestimável, capaz de encurtar a guerra em semanas e potencialmente salvar milhares de vidas, ao permitir uma travessia maciça do Reno sem a necessidade de operações anfíbias e construção de pontes flutuantes demoradas e custosas. A descoberta da ponte intacta representava uma oportunidade única e um dilema imediato. A ponte Ludendorff era um alvo prioritário para a demolição alemã. A permanência da ponte de pé no momento da chegada americana resultou de uma combinação de fatores.
As cargas explosivas estavam, de fato, pré-posicionadas em pontos vitais da estrutura, incluindo os pilares e as treliças principais. Fios de detonação estavam conectados a um posto de comando na margem oriental. No entanto, uma série de eventos, incluindo a desorganização das forças alemãs na retirada, atrasos na entrega de detonadores mais potentes, a falta de coordenação entre as unidades responsáveis pela defesa e demolição e a velocidade inesperada do avanço americano, havia impedido a detonação no momento planejado. Tentativas anteriores de detonar a ponte falharam, algumas devido a falhas nos detonadores, outras por cabos de acionamento danificados ou cortados. Os defensores alemães em Remagen eram uma mistura heterogênea de unidades. Incluíam remanescentes de divisões de combate desgastadas, tropas de engenharia encarregadas da demolição e membros da Volkssturm, a milícia popular alemã, muitos com treinamento militar limitado. Apesar de sua composição variada e da escassez de recursos, esses defensores tinham ordens claras: destruir a ponte a todo custo e impedir a travessia aliada. Artilharia antiaérea, que havia sido convertida para uso terrestre, e metralhadoras estavam posicionadas para cobrir a ponte e as abordagens, prontos para enfrentar qualquer tentativa de captura. A urgência da situação era palpável para os comandantes americanos. Eles sabiam que a janela de oportunidade era minúscula. A qualquer momento, os alemães poderiam superar seus problemas de coordenação e acionar as cargas explosivas restantes, transformando a ponte em uma massa retorcida de metal e concreto. A prioridade imediata era capturar a ponte e desativar as cargas antes que a detonação ocorresse. Isso exigiria uma ação rápida, audaciosa e extremamente arriscada, sob fogo inimigo. A decisão foi tomada de avançar imediatamente, sem esperar por reforços significativos ou por um planejamento detalhado. A corrida para garantir a ponte Ludendorff havia começado, e o sucesso dessa operação influenciaria o avanço aliado no fronte ocidental. A ponte, que por pouco não foi destruída, tornou-se o foco de uma batalha imediata, um ponto crucial para o avanço aliado no interior da Alemanha. O contraste entre as expectativas e a realidade em Remagen era gritante. De um lado, os defensores alemães, embora em retirada e desorganizados, mantinham uma confiança arraigada na demolição garantida da ponte Ludendorff. Para eles, era uma questão de tempo até que a estrutura fosse reduzida a escombros, cumprindo a diretriz do alto comando de não deixar nenhuma ponte intacta sobre o Reno para o inimigo. Acreditavam que a qualquer momento as cargas pré-posicionadas seriam acionadas, transformando a ponte em uma barreira intransponível de metal retorcido e concreto. Do outro lado, a audácia e a velocidade surpreendente dos GIs americanos, que ao avistarem a ponte ainda de pé, reconheceram uma oportunidade histórica e agiram com uma determinação que desafiava a lógica militar daquele momento. A chance de cruzar o Reno, sem semanas de preparação e milhares de baixas, era um prêmio que valia qualquer risco. A investida desesperada começou imediatamente. Sob o comando do Major Karl Timmermann, elementos da Força-Tarefa Eagle, incluindo o 27º Batalhão de Infantaria Blindada e engenheiros de combate, lançaram-se em uma corrida mortal. Os soldados americanos não hesitaram. Eles correram diretamente para o centro da ponte, sob um fogo cruzado inimigo que se intensificava a cada passo. Metralhadoras MG-42 alemãs, posicionadas em bunkers e edifícios na margem oriental e nos túneis de acesso à ponte, disparavam rajadas incessantes. Artilharia e morteiros alemães, alertados pela aproximação americana, começaram a alvejar a ponte, com projéteis explodindo nas treliças de metal, levantando estilhaços e fumaça densa que obscurecia a visão. O som do combate era ensurdecedor.
O estalo seco dos rifles americanos, o som rasgante das metralhadoras alemãs, o rugido dos tanques M-26 Pershing, que tentavam dar suporte de fogo da margem ocidental, e as explosões de granadas e projéteis de artilharia. Apesar do inferno de fogo, a prioridade era clara: alcançar e desativar as cargas explosivas alemãs. Soldados como o sargento Joseph Delísio, um engenheiro do 9º Batalhão de Engenharia Blindada, foram fundamentais. Eles rastejaram e correram em meio a granadas e tiros, cientes do risco iminente de serem explodidos a qualquer segundo. As cargas, muitas vezes em caixas de madeira ou envoltas em lona, estavam fixadas em pontos estratégicos dos pilares e das treliças da ponte. A tarefa era localizar os detonadores e os cabos de acionamento. Com facas, alicates ou até mesmo as próprias mãos, os engenheiros e alguns soldados de infantaria cortaram os cabos que levavam aos detonadores, isolando as cargas. Em alguns casos, eles arrancaram os próprios detonadores, tornando as cargas inoperantes. Era um trabalho frenético, realizado sob a mais extrema pressão e com a certeza de que um único erro ou uma única carga não desativada poderia significar a destruição da ponte e a morte de todos sobre ela. As falhas alemãs na demolição da ponte Ludendorff foram uma conjunção de fatores que se revelou a sorte americana. A primeira tentativa de detonar a ponte, pouco antes da chegada americana, resultou em uma explosão localizada e insuficiente. Cargas menores, destinadas a destruir os acessos, explodiram, mas as principais, que deveriam derrubar as treliças e os pilares, permaneceram intactas. Isso pode ter ocorrido devido a detonadores defeituosos, cabos de acionamento danificados por bombardeios anteriores ou pela rápida retirada alemã, que impediu uma inspeção final e a substituição de materiais. Quando os americanos já estavam na ponte, o major Hans Scheller, o oficial alemão responsável pela demolição, deu a ordem final para detonar as cargas restantes. O momento foi de tensão extrema. Os soldados americanos na ponte ouviram o som de uma explosão, mas não foi o estrondo cataclísmico esperado. Em vez disso, houve uma detonação parcial e localizada, que danificou uma seção da ponte, mas não a derrubou. A estrutura principal, milagrosamente, permaneceu de pé. Os motivos para esta falha crítica foram investigados posteriormente. Descobriu-se que algumas das cargas explosivas mais potentes, como o donarite, eram de qualidade inferior ou estavam úmidas, reduzindo sua eficácia. Os cabos de acionamento, que percorriam centenas de metros até o posto de comando alemão, foram severamente danificados ou cortados em vários pontos. Alguns relatos indicam que o bombardeio de artilharia aliado e até mesmo o fogo de metralhadoras alemãs, ao tentar atingir os americanos, podem ter inadvertidamente cortado esses cabos. Além disso, a desorganização e a pressão do avanço americano contribuíram. O major Scheller teve dificuldades para coordenar suas unidades e garantir que todos os detonadores fossem acionados simultaneamente e de forma eficaz. A velocidade da Força-Tarefa Eagle foi tão surpreendente que pegou os defensores alemães desprevenidos, sem tempo para implementar seu plano de demolição de forma coesa e eficiente. Este erro alemão, resultado de uma série de infortúnios e da determinação americana, foi a sorte decisiva para os aliados, abrindo a porta para uma travessia sem precedentes do rio Reno. Com a ponte Ludendorff milagrosamente de pé, mas visivelmente danificada e sob fogo contínuo, o cenário na manhã de 7 de março de 1945 era de intensa e caótica atividade. A estrutura de metal, que havia suportado as explosões alemãs, gemia sob o peso das primeiras tropas americanas que a atravessavam e o impacto dos projéteis inimigos que ainda a atingiam.
O ar estava saturado com a fumaça densa das detonações falhas, do pó de concreto levantado pelos impactos de artilharia e do cheiro de pólvora e metal queimado. Os rebites que uniam as treliças de aço estalavam sob a tensão, enquanto os capacetes dos soldados americanos corriam sobre as pranchas de madeira do piso da ponte, que rangiam e vibravam a cada passo. O reno abaixo refletia o fogo e a fumaça, tornando-se um espelho distorcido da batalha. A margem oriental, agora uma cabeça de ponte recém-estabelecida, era um foco de resistência alemã, com atiradores e artilharia tentando incessantemente impedir o fluxo de tropas e material. Apesar do perigo iminente e do bombardeio constante, a prioridade máxima para os aliados era estabilizar a ponte e garantir sua funcionalidade para a travessia massiva que se seguiria. Quase imediatamente após a captura, equipes de engenheiros americanos, principalmente do 9º Batalhão de Engenharia Blindada e do 291º Batalhão de Engenharia de Combate, foram mobilizadas para a ponte. Eles chegaram sob fogo com a tarefa de avaliar os danos e iniciar reparos emergenciais. O trabalho era frenético e perigoso, com os engenheiros operando em um ambiente onde cada movimento poderia ser o último. A margem oriental ainda estava sob controle alemão em suas proximidades, e a ponte era um alvo fácil para a artilharia e morteiros. Os danos estruturais eram significativos. Embora a ponte não tivesse colapsado, as explosões alemãs haviam enfraquecido pilares e seções críticas das treliças de aço. Grandes buracos se abriam no piso de madeira e metal, exigindo reparos imediatos para permitir a passagem segura de veículos. As treliças principais, que formavam a espinha dorsal da ponte, apresentavam deformações e rachaduras em pontos de estresse, ameaçando a integridade da estrutura. Os engenheiros, munidos de maçaricos de acetileno, ferramentas de corte, escoras de madeira e metal e placas de reforço, começaram a trabalhar sob as condições mais adversas. Eles cortavam e soldavam peças de aço, aparafusavam novas placas de reforço sobre as seções danificadas e escoravam as treliças enfraquecidas para redistribuir o peso. O trabalho dos engenheiros era uma proeza de improvisação e resiliência. A ponte estava sendo reparada e mantida operacional, enquanto as tropas já começavam a atravessar, uma demonstração extraordinária de manutenção em movimento. Não havia tempo para fechar a ponte e realizar reparos completos. A necessidade de estabelecer uma cabeça de ponte robusta na margem oriental era urgente, e cada minuto de atraso significava mais tempo para os alemães reorganizarem suas defesas. Assim, caminhões, jipes e até alguns tanques leves começaram a se mover pela ponte, passando pelos engenheiros que trabalhavam febrilmente, muitas vezes a poucos metros de distância. Enquanto os engenheiros se concentravam em reforçar as treliças quebradas e reparar o piso, outros grupos trabalhavam para desativar qualquer carga explosiva remanescente que pudesse ter passado despercebida. Mergulhadores de combate foram enviados para inspecionar os pilares submersos, procurando por minas ou cargas ocultas que pudessem ter sido instaladas pelos alemães. Acima da água, a equipe aérea da Força Aérea do Exército do Zeuá mantinha patrulhas constantes para proteger a ponte de ataques aéreos alemães, que se tornaram mais frequentes à medida que a importância estratégica de Remagen se tornava clara para o alto comando alemão. A cada explosão alemã que atingia a ponte, os engenheiros eram forçados a se abrigar, apenas para retomar o trabalho assim que o fogo diminuía. A ponte se tornou um alvo constante. Baterias de artilharia alemãs, incluindo canhões ferroviários de grande calibre, foram reposicionadas para bombardear a ponte a partir de distâncias maiores, e ataques de aviões de mergulho Stuka e caças a jato Messerschmitt Me-262 foram lançados na tentativa desesperada de destruí-la.
Apesar dos esforços inimigos que causaram mais danos e baixas entre os engenheiros, o trabalho de reparo prosseguia. Placas de aço eram aparafusadas sobre as rachaduras, cabos de aço eram esticados para fornecer suporte adicional, e escoras de madeira eram erguidas para apoiar as seções mais vulneráveis. A capacidade de manter a ponte operacional sob tal pressão era crucial. Cada reparo, por menor que fosse, contribuía para a estabilidade da estrutura e para a continuidade do fluxo de tropas e suprimentos. Os engenheiros não apenas consertavam, mas também monitoravam constantemente a integridade da ponte, verificando os pontos de estresse e ajustando os reforços. Essa manutenção contínua, combinada com a determinação inabalável dos soldados de infantaria que defendiam as cabeças de ponte em ambas as margens, permitiu que a travessia do Reno continuasse sem interrupção significativa. A ponte, embora ferida, estava cumprindo sua função vital, permitindo que a maré humana e material aliada fluísse para o coração da Alemanha, alterando o curso da guerra de forma irreversível. A prioridade imediata, após a captura e os reparos iniciais da ponte Ludendorff, era consolidar uma cabeça de ponte robusta na margem oriental do Reno. Esta fase era crucial para o sucesso da operação aliada. Uma cabeça de ponte é definida militarmente como uma área fortificada e segura, estabelecida em território inimigo, além de uma barreira natural, que serve como ponto de partida para futuras operações ofensivas e como área de desembarque e suprimento para as forças que atravessam. Para ser considerada robusta, essa posição precisava ser suficientemente ampla para abrigar um número significativo de tropas, artilharia e veículos, e estar adequadamente defendida contra contra-ataques inimigos. Nos primeiros dias, após 7 de março de 1945, as tropas americanas da 9ª Divisão Blindada e posteriormente da 780ª Divisão de Infantaria trabalharam incessantemente para expandir e fortificar essa posição recém-adquirida. Engenheiros de combate construíram estradas de acesso e posições defensivas improvisadas. A artilharia foi rapidamente posicionada na margem oriental para fornecer suporte de fogo contínuo, enquanto as tropas de infantaria estabeleciam perímetros de segurança, enfrentando a resistência alemã que tentava desesperadamente conter o avanço. A velocidade com que essa cabeça de ponte foi estabelecida e consolidada foi um fator determinante para o sucesso da operação. Em poucas horas, já havia unidades suficientes na margem oriental para repelir os contra-ataques alemães, que eram frequentes, mas descoordenados e com recursos limitados. A cada hora que passava, a cabeça de ponte se tornava mais forte, com mais tropas, tanques e suprimentos atravessando a ponte. A ponte Ludendorff, apesar de seus danos estruturais e dos reparos contínuos, tornou-se o principal canal para uma travessia massiva do Reno. Em apenas 10 dias, entre 7 e 17 de março de 1945, uma quantidade impressionante de homens e material foi transportada através do rio. Estatísticas militares indicam que aproximadamente 18,0 veículos militares, incluindo tanques, jipes, caminhões de suprimentos e veículos de artilharia, atravessaram a ponte. Mais de 125 soldados americanos e aliados seguiram o mesmo caminho, estabelecendo uma presença formidável na margem oriental do rio. Este fluxo ininterrupto de recursos transformou a cabeça de ponte de Remagen em uma base de operações em grande escala, capaz de suportar um avanço profundo no interior da Alemanha. A capacidade de manter a ponte operacional sob fogo inimigo e com reparos constantes foi uma façanha logística e de engenharia. Os engenheiros americanos trabalharam em turnos, dia e noite, para garantir que a ponte pudesse suportar o tráfego pesado e contínuo. As treliças danificadas foram reforçadas com vigas de aço adicionais e cabos de sustentação.
Buracos no piso foram remendados com placas de metal para garantir a segurança da passagem. Mesmo sob ataques aéreos e bombardeios de artilharia alemães, que continuaram em tentativas desesperadas de destruir a ponte, o fluxo de tropas e equipamentos não cessou. A cada ataque, os engenheiros avaliavam os novos danos e implementavam reparos, muitas vezes em questão de minutos, para manter a ponte aberta. Esta escala de travessia era algo que os estrategistas aliados haviam previsto que levaria semanas para ser alcançada, e somente após a construção de múltiplas pontes flutuantes. A ponte Ludendorff, por si só, acelerou esse processo de forma dramática. A curiosidade extra da história de Remagen reside no seu desfecho estrutural. 10 dias após sua captura, em 17 de março de 1945, a ponte Ludendorff finalmente cedeu e colapsou. A estrutura, já enfraquecida pelas explosões alemãs iniciais e pelos bombardeios contínuos e submetida ao estresse constante do tráfego militar pesado e dos reparos emergenciais, não suportou mais. O colapso ocorreu às 15h, causando a morte de 28 engenheiros americanos que trabalhavam em seus reparos e ferindo outros 93. Foi um evento trágico para aqueles diretamente envolvidos na manutenção da ponte. Contudo, do ponto de vista estratégico, o colapso da ponte não importou. O fluxo maciço de homens e material já havia passado. A vitória estratégica já estava garantida. Nos 10 dias em que a ponte permaneceu de pé e operacional, ela cumpriu sua missão vital. Uma cabeça de ponte robusta e inexpugnável havia sido estabelecida na margem oriental do Reno. Além disso, outras travessias do rio já haviam sido iniciadas e concluídas em outros pontos, aproveitando o caos e a desorganização causados pela surpresa de Remagen. A ponte, em sua curta vida útil sob controle americano, serviu como um catalisador crucial para o avanço aliado. Este episódio de Remagen é um testemunho claro de como o improviso audaz e a determinação americana superaram o plano alemão. A estratégia alemã de destruição total de todas as pontes sobre o Reno era lógica e militarmente sensata, visando atrasar o avanço aliado por semanas e forçar um dispendioso e sangrento esforço de engenharia. No entanto, uma combinação de falhas técnicas nas cargas explosivas, desorganização na cadeia de comando alemã e a velocidade inesperada e a audácia das tropas americanas transformaram essa certeza em um fracasso catastrófico para o Terceiro Reich. O plano alemão foi batido não apenas pela falha em demolir a ponte, mas pela incapacidade de prever e reagir à exploração imediata da oportunidade pelos aliados. A decisão de enviar tropas correndo pela ponte sob fogo, de manter engenheiros trabalhando sob bombardeio e de canalizar um volume imenso de recursos através de uma estrutura comprometida foi um ato de improvisação tática que redefiniu o ritmo da guerra. A ponte Ludendorff, que deveria ser um obstáculo intransponível, tornou-se, por um breve e crucial período, a porta de entrada para o coração da Alemanha, um símbolo da capacidade aliada de adaptar-se e vencer. A captura da ponte Ludendorff em Remagen e a subsequente travessia bem-sucedida do rio Reno por uma força aliada substancial aceleraram drasticamente o avanço no coração da Alemanha. A expectativa aliada de semanas de combate intenso e operações de engenharia complexas para transpor o Reno foi subvertida. Em vez de um lento e custoso processo de estabelecimento de cabeças de ponte anfíbias, os aliados obtiveram uma passagem direta e inesperada para o interior do Reich. Esta vantagem tática permitiu que as divisões americanas, que já estavam na margem oriental, avançassem rapidamente, explorando a desorganização e a surpresa alemã. A velocidade com que a cabeça de ponte foi estabelecida e expandida transformou o ritmo da guerra no fronte ocidental.
encurtando o tempo estimado para a vitória final. A cabeça de ponte de Remagen não foi apenas um ponto de travessia isolado. Ela serviu como um trampolim crucial que desestabilizou as defesas alemãs em toda a extensão do Reno. A necessidade de conter a ameaça de Remagen forçou o alto comando alemão a desviar reservas e recursos limitados de outros setores do fronte. Essa redistribuição de forças criou vulnerabilidades em outras áreas, permitindo que as outras travessias do Reno fossem estabelecidas em um efeito dominó. Pouco depois de Remagen, o Terceiro Exército de Patton e o 21º Grupo de Exércitos de Montgomery lançaram suas próprias operações de travessia do Reno, muitas vezes encontrando uma resistência significativamente enfraquecida. A capacidade de atravessar o rio em múltiplos pontos, em um curto espaço de tempo e com menos baixas do que o previsto, foi uma consequência direta da surpresa e do sucesso em Remagen. A brecha inicial abriu caminho para uma série de avanços coordenados que desmantelaram a linha defensiva alemã ao longo do rio. A consequência direta para o exército alemão foi catastrófica. O fronte ocidental desabou rapidamente. As unidades alemãs, já exaustas por anos de combate e sofrendo de severa escassez de homens e material, viram sua última barreira natural violada. A moral caiu drasticamente e a capacidade de manter uma resistência organizada foi comprometida. As ordens de contra-ataque eram frequentemente descoordenadas e ineficazes, resultando em perdas adicionais sem ganhos estratégicos. As unidades alemãs entraram em uma retirada sem coesão, muitas vezes abandonando equipamentos pesados e posições defensivas. A estrutura de comando e controle alemã, já fragilizada, desintegrou-se ainda mais sob a pressão do avanço aliado. A perda do Reno significou que o coração industrial da Alemanha, o Vale do Ruhr e as planícies que levavam a Berlim, estavam agora expostos. A resistência organizada começou a ruir rapidamente, transformando o que deveria ser uma defesa prolongada em uma corrida desesperada para o leste, com o exército alemão incapaz de formar uma nova linha defensiva coesa em face da superioridade aliada. A ponte Ludendorff, em Remagen, com sua breve e dramática existência sob controle aliado, transcendeu o status de uma mera estrutura de engenharia para se tornar o momento decisivo da campanha ocidental da Segunda Guerra Mundial. Ela foi, inequivocamente, a porta aberta para o coração do Terceiro Reich, um ponto de virada fundamental que selou o destino da Alemanha Ocidental e acelerou o colapso de suas defesas. Aquele 7 de março de 1945, quando as tropas americanas cruzaram o Reno, marcou o fim de qualquer ilusão alemã de uma defesa prolongada. A citação inicial dos oficiais alemães, "a guerra acabou", não era um exagero retórico. Era o reconhecimento frio e calculista de que, com o Reno vencido, a última barreira natural havia sido violada, e o relógio do Reich entrava em uma contagem regressiva irreversível. A captura e utilização da ponte transformaram semanas de luta esperada e sangrenta em dias de uma corrida implacável para o interior da Alemanha, desmantelando a resistência organizada e expondo o país a um avanço aliado sem precedentes. O legado de Remagen é multifacetado. É um símbolo da coragem extraordinária dos soldados americanos, que arriscaram suas vidas sob fogo para desativar explosivos e garantir a travessia. É também um testemunho da improvisação tática e da determinação aliada, que soube explorar uma oportunidade fugaz com velocidade e audácia. A falha alemã em demolir a ponte, combinada com a capacidade americana de capitalizar essa falha, precipitou o fim da guerra na Europa, encurtando o conflito em um período crucial e, potencialmente, salvando milhares de vidas que seriam perdidas em uma travessia mais convencional do Reno. A ponte de Remagen, apesar de seu eventual colapso,
permanece na história como o ponto onde o destino do Terceiro Reich foi selado, abrindo o caminho para a vitória aliada.